Então, nós vamos, neste momento, buscando nos desligar de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção durante o dia, buscando o nosso contato com o plano espiritual que nos cerca neste momento, sentindo a presença de todos aqueles espíritos que fazem a limpeza no ambiente onde que nós estamos, aplica em nós um passe de limpeza, de harmonização. E vamos nos sentindo cada vez mais leves. Nós vamos agradecendo a presença do nosso Espírito Protetor que está ao nosso lado. E ele nos ajudará a compreender os conceitos que iremos conversar nesta noite. Vamos nos sentindo cada vez mais leves e protegidos, pois as equipes de segurança preparam uma cortina fluídica que impedem que espíritos menos esclarecidos possam vir a perturbar o encontro que iremos realizar. E todos juntos iniciamos nossa caminhada na direção do nosso Pai. E vamos encontrando todos aqueles espíritos que estarão conosco na sala de radiações, onde a assistência espiritual acontecerá, na sala do acolhimento de amor, nos ajudando a ter a compreensão de tudo aquilo que precisamos com relação ao texto de hoje. E em contato com esses irmãos, os nossos corações vão ficando cada vez mais leves, mais abertos a receber tudo o que precisamos nesta noite. Coração aberto, mente serena, e nós nos dirigimos até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E ela nos recebe carinhosamente, nos dá aquele abraço aconchegante, acolhedor, e podemos sentir dela todo o amor nos envolvendo, nos elevando ainda mais. Maria nos pega pelas mãos e nos leva até Jesus, o nosso amado Mestre, que tantos ensinamentos nos trouxe, tantos exemplos nos deixou. Que tenhamos a nossa mente aberta para compreender todos esses ensinamentos e com eles nos aproximarmos de nosso Pai. Jesus caminha conosco até chegarmos a Deus. E à frente dele, nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecidos pelas oportunidades que temos na nossa vida, pelos desafios que nos ajudam a compreender ainda mais os ensinamentos de Jesus. Pedimos ao Pai que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um encontro repleto de novos conhecimentos, repleto de acolhimento, que possamos ser acolhidos pelo plano espiritual
e por nós mesmos, para que possamos vencer os desafios da nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito bem. Estão todas bem? Sim, graças a Deus. Pronto para um Agora. bate-papo agora? Opa, já melhorou. Eu estava de plantão, estava com tanta coisa para fazer, a impressora não funcionava o computador. Agora que eu vou acalmar, estava acelerada. Tá certo. Bom, acho que o nosso papo de hoje, né? Parece que é continuação da semana passada, mas é um pouco diferente, não sei se vocês perceberam, né? Hoje nós vamos falar sobre morrer para germinar. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, mais um momento tétrico na nossa vida. Não, não é isso, a gente vai ver que não é bem isso. Eu vou fazer a leitura da página para que todos compreendam o tema de hoje. Então, morrer para germinar. Rogo a você, Aldinha, não me procure na legenda do cemitério. Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as criancinhas que choram. Almiro. Chico Xavier intermediou essa mensagem que o espírito Almiro, falecido num desastre aéreo, enviou à sua esposa, Dona Aida, trazendo muito alento e conformação à viúva. Desculpe. Muito alento e conformação à viúva, que alimentava a ideia de suicídio após o repentino desencarne do amado esposo. Num outro trecho da carta, Almiro escreve palavras tocantes à sua querida esposa. Como poderia você acreditar em separação se nós dois estamos um no outro? Seus pensamentos movem minha cabeça, seu coração bate no meu. Ó morte, onde está, então, o seu poder, se a sepultura não destrói os laços do coração? O amor cria laços que a morte não desfaz. Ao contrário, ficam mais apertados, firmes pela força do amor, da saudade e da certeza do grande reencontro. Por isso, Almiro exortou a companheira para que tivesse coragem e prosseguisse sua vida, desistindo das ideias suicida e abraçando tarefas novas de socorro aos filhinhos dos outros, aparentemente desamparados na terra. Vida gerando vida, amor fomentando amor. Só isso será capaz de preencher o vazio da ausência física do ser amado. O amor tem de dar frutos, do contrário, não é amor. É sentimento egoístico que não germina. Gilberto Gil entendeu isso muito bem. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Por isso é que Almiro convida a esposa a plantar aquela semente do amor tão bonito existente entre eles no coração das crianças desamparadas. No lugar de enfeites no cemitério, alimento para as crianças que choram de fome. Aquele amor entre o casal não poderia mais ser apenas deles. Não poderia ficar restrito à família biológica. A separação provisória os convidou a um amor maior, um amor plantado em outro lugar, para que desse novos frutos e continuasse a crescer. Quanto mais a árvore cresce, mais seus galhos se ampliam, como braços acolhedores aos que procuram o abrigo de sua sombra. Creio que o verdadeiro amor é uma árvore sempre crescente. Os filhos que voltaram ao mundo espiritual
não querem ver seus pais chorando continuamente no cemitério. Não desejam que o amor que recebiam se transforme em lamento na lápide fria da sepultura. Pesa muito a eles ver os pais destruindo suas vidas, porque esses filhos foram chamados por Deus a uma nova jornada nos infinitos caminhos do mundo espiritual. Consola-os, porém, quando os genitores passam a trocar as horas vazias e tristes por horas de dedicação e amor a outros irmãos necessitados, todos pertencentes à nossa família humana. Essa é uma perspectiva mais abrangente do amor que devemos ao próximo. Em regra, o próximo para nós é alguém ligado à nossa família biológica. Jesus, porém, trouxe um olhar mais amplo sobre esta questão. Quando, certa feita, encontrando-se junto à multidão que o envolvia, foi procurado por sua mãe e seus irmãos. Ao ser informado de que os familiares o buscavam, Jesus formula desconcertante pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E ele mesmo responde à questão, repassando com olhar os que estavam sentados ao seu redor. Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Óbvio que Jesus não quis desprezar a família de sangue, mas desejou ampliar nossa visão de família para além dos vínculos biológicos. Para Albert Nolan, a comunidade ou sociedade que Jesus esperava era mais como uma família de irmãos e irmãs, tendo Deus como Pai cheio de amor. A imagem que ele tinha no reino ou domínio de Deus era de uma casa de família feliz e transbordante de amor, não de um império conquistador e opressivo. Ao lado do parentesco corporal, sempre transitório, temos o parentesco espiritual, que liga todos nós à condição de irmãos e irmãs uns dos outros, por toda a eternidade. Dentro desse raciocínio, não seria o caso de se pensar em que estaria, no mundo espiritual, velando por familiares desencarnados? Nem sempre nossos antepassados estão em condições de acolher e amparar os entes queridos que retornam à pátria espiritual. E mesmo que estejam, eles também precisarão da colaboração de outras almas, não ligadas à nossa família biológica. Então, não seria tudo uma questão de simples permuta dentro de um regime de fraternidade universal? Muitas vezes meu coração aperta de saudade dos meus pais, que já estão na pátria espiritual. Como gostaria de ainda tê-los ao meu lado e de fazer por eles um pouco mais do que eu, em vida, não consegui realizar. Uma frustração me dominava nessas horas. Até que um dia as palavras ditas por Jesus a João Evangelista, na hora da cruz, na presença de sua mãe Maria, entraram em mim de um jeito diferente. João, eis aí a sua mãe. E João levou Maria para casa. Passei a entender que todas as mães também são minhas, e que eu deveria oferecer a elas o que eu gostaria de dar a Dona Manuela, minha mãe biológica. E passo a ver o rosto de minha mãezinha nas mães que encontro na rua, no trabalho, nas palestras que realizo, nas mensagens que me enviam pedindo orientação espiritual. Procuro agir como se fosse filho delas, dando-lhes, sobretudo, a minha atenção, os meus ouvidos, o meu olhar, as minhas preces. Procuro acolhê-las na casa do meu coração. E a forma mais bonita como eu posso amar Dona Manuela, amando as mãezinhas que estão no meu redor, muitas das quais sem ninguém que por elas vele. E como elas me retribuem com um carinho maternal, algumas me chamam de meu filho, e isso é tudo o que eu, muitas vezes, preciso ouvir. O amor nos convida a raciocínios mais amplos e a sentimentos cada vez mais abrangentes. Esse é o amor que cura a dor da morte, enxuga as nossas lágrimas e nos integra à grande família universal, através da semente que morreu, mas volta a germinar. O que vocês acharam dessa página aqui, desse texto?
Não acharam? Achamos. Achamos que a gente deve buscar o amor nas outras pessoas que a gente designava para os nossos entes queridos. Agora a gente tem que passar a dar para o nosso próximo, mais próximo da gente. É isso aí. Quando aquelas pessoas que a gente ama, que são nossos familiares biológicos, eles se vão, a gente tem como minimizar a dor, né? A dor que a gente sente, todo mundo sente, né? Não é por ser espírita e saber que a vida continua após a morte que a gente não vai sentir o afastamento das pessoas que a gente ama, né? Então, nesse momento, a gente doa aquele amor que a gente doava para essa pessoa para outras pessoas. Mas o texto é um pouco mais abrangente do que isso, né? A gente vai ver um pouquinho quando a gente for esmiuçando cada um dos parágrafos, né? Cada um dos trechos. Então vamos lá. Começando pela palavra que o Almiro falou. Rogo a você, Aldinha, não me procure na legenda do cemitério. O que ele quer falar com isso? Não adianta ela ir ficar chorando lá na lápide dele. Uhum. Para Ele não não tá procurar lá. no cemitério, ué. Porque no cemitério está a parte material que já não é mais a pessoa que se foi. Que se Porque a foi. essência dela não está mais lá. A essência dela está agora em espírito, circulando pelo mundo de Deus, aí, né? Pelo mundo espiritual. E a gente pode até sentir essa pessoa para... Espera um pouquinho só. Gabriel, transfere a Débora, por favor. Legal. Então, na medida do possível, a gente precisa começar a compreender isso, né? É claro, ali é um ponto de fixação, onde a nossa mente, ainda muito material, né? Porque nós estamos encarnados, consegue focalizar aquilo. Mas se a gente procurar bem, a pessoa que se foi, ela não está lá, ela está no nosso coração, na nossa mente, na nossa lembrança, né? Sim. Aí ele continua assim. Oi, pode falar, Leda. Não, só concordei, disse sim. Então, tá bom. Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto da terra em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as criancinhas que choram. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente leva... Oi, fala. Porque tem gente que fica pondo flor, mandando fazer aquelas, não sei como chama, aqueles com o nome, né, com a data, Sim. e, Aquelas e coroas de flores, né? coroas de flores em aniversário, em dia de todos os dias, né, referentes. E aí então ele diz que esse dinheiro que está sendo gasto ali para ninguém, praticamente, não é? Que então que seja direcionado a uma casa de caridade, alguma outra instituição, ou mesmo para fazer um prato de comida para alguém, alguma coisa. É, a gente precisa lembrar que quem está falando isso não é um encarnado, né? É um espírito que tá passando para ele, está passando para nós o sentimento e a percepção dele com relação a esses atos, né? Pode ser que tenham espíritos que ainda são muito ligados à matéria e que ainda precisam disso daqui. Espíritos mesmo, desencarnou, mas é muito ligado à matéria, dava muito valor para isso. Pode ser que eles ainda sintam essa necessidade, mas cada um tem a sua crença. Cada um precisa decidir o que é melhor ser feito aí. O que nós temos aí é um exemplo, um ponto de vista de um espírito que desencarnou e esse espírito não julga necessário colocar flores ou levar coisa no, na lápide, lá no cemitério onde que foi enterrado o corpo, né? Então, Sérgio, oi. eu estava pensando assim, para algumas pessoas, né, como você falou do respeito que a gente tem que ter pela crença das outras pessoas, a lápide, né, todo esse ritual são símbolos, né?
são São. símbolos de ligação, até de respeito pela pessoa, também é uma forma também de cultuar, né? Sim. E para algumas pessoas isso é muito importante, né? É como se fosse ainda, é óbvio que a gente entende que a ligação é pelo pensamento, né? Mas precisam desses símbolos ainda, né? Da mesma forma que precisa Preciso. da cruz, precisa da vela, respeitando mesmo a simbologia, né? Então, depende muito do que a pessoa está investindo ali, né? Ou se ela vai ali respeitosamente, né? Se ligar em pensamento, fazer uma prece, ou se ela vai ali ficar chorando desesperadamente e emitindo vibrações de desamparo, de desespero, né? Vai depender muito do tipo de pensamento que é ligado, né? Porque eu falo isso porque eu vejo o meu marido tem muito disso com. Até essa semana a gente estava conversando. Ele arruma a lápis da avó dele e tal. E toda vez que ele está falando, eu sinto assim o amor dele pela avó, sabe? É como se ele estivesse fazendo assim a gratidão, o que a avó fez por ele, que ajudou a criar, sabe? Toda quando ele vai falar, você sente aquela coisa assim, olha, é em respeito à minha avó. E tem outras pessoas que não, né? De ostentação, de desespero mesmo. Mas depende muito, né? É muito né? Delicado, né? O que cada um acredita, né? E isso é sobre isso que eu queria falar. É sobre crença, né? É, Cada um tem a sua crença. E isso é plantado na nossa vida. Às vezes a gente traz de outras encarnações, mas é plantado na nossa vida. Durante o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, essas crenças elas são absorvidas por nós e a gente simplesmente coloca essas crenças como o guia da nossa vida. sim. Agora, a gente não pode criticar a crença de ninguém, porque como você falou, é, nós que somos espíritas, que nós temos algum conhecimento a respeito da vida além da vida, né? Para nós, às vezes, é difícil a gente fixar nas coisas espirituais, porque para nós é abstrato, né? A gente não É, está vendo, a gente não está palpando, não está tocando. Então, aquilo, a gente acha que é assim e mentaliza aquilo. Tem pessoas que precisam se fixar em alguma coisa material para poder depositar, como seu marido, todo o amor que ele nutre por aquele espírito que já não está mais encarnado. Então, verdade. nunca a gente pode criticar uma pessoa, né? Porque aquela é a forma que ela acredita que seja melhor, né? O que a gente precisa fazer nesse texto é compreender isso pela visão de um espírito que do outro lado sente de forma diferente. É uma Do que outra visão, né? Uma outra uma outra vivência, visão. né? E isso significa que a gente tem que mudar as nossas crenças? Não, porque as nossas crenças só vão ser mudadas quando nós quisermos. O que a gente vai fazer é adicionar um conhecimento àquele que a gente tem e ficar analisando se as nossas crenças ainda são válidas, se eu sinto vontade, se eu posso mudar alguma coisa, né? Então é isso. Nossas crenças. E eu queria saber de vocês, né, de outras pessoas também, como que a gente encara o nosso relacionamento com aqueles que já se foram? Como que é isso para vocês? Todo mundo tem pessoas que faziam parte do nosso relacionamento e que já desencarnaram e que a gente vai sentir falta, é claro, mas como que é o nosso relacionamento com esses espíritos nos nossos pensamentos e nossos sentimentos? Ninguém tem relacionamento, todo mundo esquece. Eu, É nesse eu, momento que a gente compara a nossa crença com aquela nova informação que a gente está recebendo. Não estou dizendo que a gente precisa mudar a nossa crença, mas a gente precisa estar sempre comparando para saber se ela é a melhor. Fala, Solange. eu assim, meu pai já tem um bom tempo que faleceu, já tem 12 anos. Eu oro, vibro positivamente, energia, luz no caminho, essas coisas.
mas eu não costumo ficar pensando muito, não. Toda vez que eu for ficar pensando, eu vou acabar chorando. Então, eu faço isso e desvirtuo o pensamento. E é assim que eu convivo com a ausência deles. Óbvio que aí uma música, um lugar, sempre vai trazer uma lembrança e eu choro. Então, eu não fico pensando muito. Mas o pensamento é de tristeza, de saudade? Que tipo de pensamento que você... Saudade, saudade, é Saudade, saudade. né? De saudade, a gente sempre vai ter, né? A gente sempre vai É saudade. lembrar das pessoas. E o que a gente precisa compreender é se é um pensamento egoísta, sentindo a falta porque você quer que a pessoa esteja do seu lado, né? Ah, Essa é não, um, não, esse é um sentimento que a gente precisa estar sempre avaliando. não, isso não, né? Que chega a hora para todo mundo, né? A gente não É, pode ter é esse ver- pensamento, porque a única certeza que a gente tem é que um dia todo mundo parte. Então, a gente tem que aceitar e aprender a conviver com a ausência, né? E eu penso igual a Solange, mesma coisa. Já tenho meus pais falecidos. Nossa, já perdi tanta gente, né? Já perdi. Já partiram para a pátria espiritual muito antes. Então, é assim, a gente, quando está orando, lembra, emana uma luz, né? Uma corrente de bem, mas não tem tristeza. Tem tristeza no primeiro momento, não é? Mas depois não. Quando a gente tem a notícia, né? Quando fica sabendo, lógico que tem a tristeza. Mas depois não, a gente fica só assim na oração para a gente mandar, como a Solange mesmo falou, um sentimento de amor, de paz, isso assim. Ah, eu já acho que, assim, a gente sabe como funciona, mas acho que, pelo menos eu, na prática, não acho que seja tão fácil, porque eu perdi meu pai também faz uns 10 anos. Eu sempre oro para que ele esteja bem, que ele tenha conseguido ajuda, tratamento para se recuperar, mas às vezes eu me pego pensando, eu podia ter feito mais, podia ter feito melhor. Eu sinto falta dele, sinto que eu não fiz, às vezes sinto que eu não fiz o meu melhor. Será que o Sérgio caiu? O Sérgio está falando? Eu acho que Está ele sem caiu, som. hein, gente? É. Peraí. Melhorou Ah, agora? ele tá aí. Agora sim, Ah, voltou o agora som. sim. Desculpa. É que eu estou mexendo aqui, deve ter desconectado o microfone. É, na realidade, né, às vezes o que pega mais nas pessoas é o remorso por ela achar que podia ter feito mais do que realmente fez, não é verdade? É Isso é isso. o que pega mais, né? Mas, Saudade, tudo isso que a Solange falou, sim, mas é assim, a gente se pega de não ter mais a pessoa, não ter feito tudo que devia. Eu sei que a gente é imperfeito, né? mas a gente tem que, a gente tem que, é, a gente vai fazer sempre o nosso melhor, tá? Sempre a gente faz o nosso melhor. A gente pode fazer mais? Sempre pode fazer mais. Mas a gente faz o melhor naquele momento em que a gente está vivendo a nossa vida com aquela pessoa ao nosso lado, a gente está fazendo o que acha melhor. Então a gente não deve se culpar, né? E se a gente acha que talvez pudesse ter abdicado de alguma coisa para dedicar mais tempo para aquilo que foi, que a gente comece a fazer isso agora, para aqueles que ainda estão ao nosso lado. E para aquele que foi, o máximo que pode acontecer é a gente pedir perdão e orar para essa pessoa, para esse que foi, né? Porque assim a gente continua, a gente dá o nosso amor para eles. Ah, mas ele não está ao nosso lado. Está sim, porque ele sente. Porque ele sente. Uma vez, uma conversa com o Zé, vocês sabem que é o Zé da Luz, né? Perguntando, né? Eu perguntei o seguinte:
como é que ele sente a gratidão que a gente tem quando, quando, quando a gente pensa neles, né? A gente tem a gratidão por eles, por aquilo que eles fazem para a gente. Porque às vezes a gente passa por dificuldades muito grandes quando a gente sente que é ajudado, a gente sabe que é ajudado por eles, e quando passa aquela dificuldade, a gente tem uma gratidão muito grande por toda a força que ele nos deu, né? E aí ele falou o seguinte, que é como se cada vez que alguém tem um pensamento de gratidão por eles, é como se eles estivessem recebendo flores. Então, quando a gente pensa nos nossos entes queridos que se foram com amor, às vezes com arrependimento profundo, porque ninguém é perfeito, né? Às vezes a gente tem desavenças com as pessoas que a gente, mesmo que a gente ama, tem mágoas, né? Porque a gente não tem um amor perfeito. E quando a gente percebe isso, depois que a pessoa foi, a gente tem que pedir desculpa mentalmente, nas nossas orações, e doar energia para essas pessoas. Com certeza elas vão receber, tá bom? É difícil assim desapegar, porque mesmo a gente sabendo que a pessoa em vida estava sofrendo com doença, né, e tudo, mas é difícil você perder a pessoa, desapegar, né? Você Tem um sempre momento aqui na frente que ele vai falar sobre isso, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas realmente é difícil. Sérgio, Pode e falar. se essa pessoa já reencarnou? A Ela gente recebe da mesma forma. ela recebe da mesma forma? Como é que Porque a gente chega? direciona ao espírito, não direciona ao encarnado, né? Sim, mas o espírito está Encarnado. E encarnado. ele vai sentir aquela coisa boa que não sabe de onde é que vem, entendeu? Ah, sim, entendi. Quem sabe Sérgio, esse espírito já está encarnado, passando por um desafio grande na vida dele, e quando a gente faz, ele recebe aquele impulso, aquela força para vencer o desafio, né? Fala, Sérgio, Renato. é uma coisa interessante, né? Quando você perguntou como é que a gente se relaciona, né, com aqueles que já desencarnaram, é tudo uma questão de amadurecimento mesmo, né? Mas hoje eu digo que o meu sentimento tipo, com a minha mãe é de gratidão, sabe? E aí, quando eu estava falando de símbolos, eu tenho isso ainda muito. A minha mãe tinha um cristal e a forma de coração, né? E ela sempre usava isso. E uma das coisas que era muito importante para ela era eu ter uma profissão. Tanto que quando ela desencarnou, ela sempre falava antes, né? Ela falava assim para mim, olha, a tua profissão é o que te vai garantir, né? E aonde eu vou trabalhar, eu levo esse cristal. Eu vou na minha mesa de trabalho, tipo assim, ó, aqui, ó, né? Tá aqui. Você tá É uma comigo. ligação muito forte ali, né? Mas você sabe que com a minha profissão é muito assim, o exercício da minha profissão, assim. Tipo assim, quando eu vejo algo que deu certo, que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, né? Assim, é uma ligação assim, mental, sabe? Tipo assim, olha o que eu estou conseguindo, olha o que eu fiz, o que você investiu, né? O que você quis, né? A segurança é essa mesmo, né? Tá se realizando, né? E não é mais com aquela coisa, com aquela saudade, aquele sofrimento, não, é com gratidão mesmo, sabe? É bem interessante. E eu comecei a introduzir já há uns 2 anos a música no meu trabalho, né? E a minha mãe era muito ligada à música. Então, às vezes, eu estou trabalhando com um grupo de idosos, estou colocando determinada música e, minha mãe escutava, de lembrar, sabe? Para ter escuta. A minha mãe cantava o refrão dessa música. É muito bacana, sabe? Você sente aquela ligação. E aí é uma coisa de gratidão mesmo. Mas até chegar a esse ponto, eu tive que amadurecer muito, né? E aprender muito. Mas isso como exemplo, como é que será que a sua mãe sente isso no plano espiritual? Eu entendo, eu sinto que ela fica muito feliz. Muito feliz. Ela se sente Feliz. realizada, né? Porque Muito os pais se feliz. realizam com os filhos também, né? Não é Sim, verdade? sim. Legal. Vamos lá, próximo parágrafo.
Chico Xavier intermediou essa mensagem que o espírito Almiro, falecido em um desastre aéreo, enviou à sua esposa, Dona Aida, trazendo muito alento e conforto à viúva, que alimentava a ideia do suicídio após o repentino desencarne do amado esposo. No outro trecho da carta, Almiro escreve palavras tocantes à sua querida esposa. Como poderia você acreditar em separação se nós dois estamos um no outro? Seus pensamentos movem minha cabeça, seu coração bate no meu. Ó morte, onde está? Desculpa, ó morte, onde está então o seu poder, se a sepultura não destrói os laços do coração? O amor cria laços que a morte não desfaz. Ao contrário, ficam mais apertados, firmes pela força do amor, da saudade e da certeza do grande reencontro. Então, a gente vê aí que o amor entre os dois existia e era muito forte, né? Então ele fala, ó, seus pensamentos movem a minha cabeça, seu coração bate no meu, né? Agora, o que está movendo o nosso pensamento? É isso que vai mover o pensamento da pessoa que desencarnou. O que bate no meu coração? É o que vai bater no coração dessa pessoa, desse espírito. Então, a gente precisa saber o que a gente quer doar para essa pessoa. E trabalhar esse sentimento de forma que ele fique positivo, né? Levando a esses espíritos que foram aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, né? Mas às vezes a dor da separação é tão grande que as pessoas pensam até no suicídio, como é o caso aqui do nosso texto, né? Agora, se o pensamento está no pensamento do espírito, se o sentimento está no sentimento do espírito, o que ele deve estar sentindo com a ideia de suicídio da esposa dele? Deve estar triste. Deve estar sofrendo Muita bastante, né? tristeza, né? Vendo? E o Porque pior, né? Quando se fala em suicídio, então, não, eu vou me matar porque eu quero ficar junto com o meu amor que foi, não é isso? Uhum. E isso não acontece. Se você se suicida, você vai ficar muito mais longe ainda dessa pessoa, porque vai para zonas no plano espiritual de baixo teor vibratório, porque o suicídio tem baixo teor vibratório, né? Mas a gente vê aqui nessa mensagem que os sentimentos continuam ligados, né? Eles, o que um pensa afeta o que o outro pensa, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, tá? Agora eu vou perguntar para vocês. Já responderam um pouco, mas vamos pensar mais firmemente nisso. Qual que é o sentimento que nós nutrimos por aquelas pessoas que partiram? Analisem. É positivo ou não? Ó, não estou falando de saudades, tá? Porque saudade são lembranças boas que a gente tem das pessoas que foram. Eu estou falando... Oi, pode falar. É o pai da Renata. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ela falou da mãe dela, muita propriedade. E tem fatos que eu não falei para ela. Mas eu senti um vazio, eu tive uma depressão depois. Ela não sabe que eu não falei para ela. Eu passei 10 dias sem comer. Nossa. E trabalhando, eu não comia, só bebia água só. E fiquei numa depressão grande. Porque apareceu um vazio na nossa vida que a gente não esperava. Uhum. Eu talvez não tenha sido uma pessoa correta, mas eu tenho amor pelos meus familiares. Sempre tive. Então, como Gilberto Gil disse, aquela música, você falou muito bem a respeito da música dele, que é uma música linda. Como ele disse, grão, pensei meia grão, colhe grão. E você levando folha, são carne de lixo. Então, às vezes diz, você é muito frio. Não é frio. É o sentimento que eu tenho, porque eu também sou espírita. Uhum.
E assim é a humanidade. É isso aí. Você chora de um lado, mas tem a alegria de outro. E é só isso. Muito obrigado. Então, mas o importante para nós é o seguinte: ninguém sabe qual que é a reação que vai ter quando a pessoa parte. E por mais preparado que a gente acha que está, nem sempre a gente consegue reagir da forma como a gente gostaria, né? O que a gente precisa é se perdoar por isso, tá? Primeiro, se perdoar. Porque às vezes a ligação é muito grande e a gente vai sentir solidão. E é normal isso acontecer. Mas como vai falar daqui a pouquinho, o que a gente pode fazer nesse momento é direcionar o nosso amor para outros, né? Porque o amor ainda existe dentro de nós. E pensando naquele que foi, a gente direciona esse amor para aquele que ainda está aqui. Quer seja da nossa própria família, quer seja outras pessoas que são muito carentes aí pelo mundo afora, né? O que será que sentiria essa pessoa que foi, né? Que já desencarnou? Desencarnou porque chegou o momento dela, né? Deus chegou e falou assim, está na hora de você voltar. O que será que sentiria essa pessoa, esse espírito, se ela tivesse encarnada? Imagina que que a gente imaginasse ela encarnada do nosso lado e a gente dissesse que estávamos pensando em tirar a nossa própria vida. Imagina, nós temos um companheiro de vida e a gente fala assim, estou pensando em tirar minha vida. O que você acha que essa pessoa ia sentir? Nossa. Ia sentir uma dor, uma tristeza. Né? Ia sentir muito mal. Ia se sentir o meio... espírito ia ficar em sofrimento. Ia sentir impotente para fazer qualquer coisa, né? Isso quando a gente disser para ela, não é verdade? Agora imagina um espírito que a gente não precisa falar, ele sente. O que vocês acham? Como é que se sentiria? Como é que a gente se sentiria se tivesse desencarnado, né? Se fôssemos nós que tivéssemos desencarnado e aqueles que nós amamos e nós deixamos na Terra ficasse pensando em suicídio. Como é que seria isso? Ia dar um desespero, não é? Acho que a gente ia ficar desesperada, não pode fazer nada. Ia dar um desespero muito grande. Então a gente precisa rever os nossos pensamentos, o nosso posicionamento, né? Agora, no momento que a gente perceber que a gente está sendo levado pela tristeza, pelo desespero quando alguém parte, a gente tem que lembrar que o melhor que a gente pode fazer por esse espírito que foi é ter pensamentos bons, ter amor por eles e dedicar esse amor para aqueles que ficaram. Isso vai tornar essas pessoas mais felizes, né? Vamos lá. Por isso Almiro exortou a companheira para que tivesse coragem e prosseguisse sua vida, desistindo das ideias suicidas e abraçando tarefas novas de socorro aos filhinhos dos outros, aparentemente desamparados na terra. Vida gerando vida, amor fomentando amor. Só isso será capaz de preencher o vazio da ausência física do ser amado. Olha, esse é o ponto principal, né? Se a gente ficar sentado em casa, deitado na cama, pensando naquele que foi, é disso que vai estar preenchido o nosso pensamento. E aí, o que acontece? A gente vai preencher o nosso ser com tristeza. Sim. Ao passo que se a gente pudesse elevar um pensamento a Deus, vibrar, orar por aqueles que foram, aquele que foi, que nos está fazendo sentir daquela forma, e pedir força para continuar a vida e dedicar toda a energia que nós temos em ajudar ou doar aquele amor para aqueles que estão aqui, isso vai fazer uma diferença muito grande, né?
A gente tem que pensar que o amor que não dá bons frutos é egoísmo. Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Por quê? E se a gente não consegue espalhar esse amor, ajudando outras pessoas com esse amor, a gente está só sendo egoísta, sendo. A gente não. É que quando a gente perde alguém, a gente só enxerga a nossa dor, né? A Só. gente não consegue visualizar num aspecto mais amplo. Também tem outras pessoas envolvidas, e todo mundo perde alguma coisa. Então a gente tem que tentar suprir essa perda de alguma forma. Já Como eu falei, né? Como eu falei, a gente encarnado às vezes tem dificuldade de compreender como é que funciona isso no plano espiritual, porque a gente está se vendo aqui, né? Mas a gente pode fazer um paralelo. Imagina, a gente tem um filho e a gente quer o melhor para o nosso filho, né? Em determinado momento, eu sei que tem gente aqui que está vivenciando isso, em determinado momento, o nosso filho sai da nossa casa e vai estudar fora, né? Vai estudar bem longe. Não é como se tivesse desencarnado para a gente? Ele está longe. Ele está longe. É claro que a gente tem a perspectiva de vê-lo novamente, mas ele está longe da gente. Mas a gente abdica dele do nosso lado por amor a ele, Pelo porque ele bem precisa maior. daquilo. Isso. Sim. E por E que assim, será que a gente não pensa nisso quando o nosso Pai, que é Deus, fala assim: meu filho, vem para cá porque agora você vai continuar a sua evolução desse lado aqui. E aí a gente não aceita. É o melhor Mas para ele. Oi, pode falar. eu vou revelar uma coisa aqui que nem minha filha sabe que está aqui do meu lado, a Renata. Eu me vejo. Eu gostei da minha família toda. Já perdi meu pai, minha mãe, e meu irmão com a Covid, era o último. Mas atualmente, quando eu olho no espelho, eu só vejo a imagem do meu pai. Uhum. Os gestos que ele fazia, que ele andava, coisa e tal, é tudo que eu vejo quando me olho no espelho. Eu tenho 83 anos. Meu pai morreu com quase 80. Meu pai, aliás, desculpa, minha filha corrigiu, 95 anos morreu meu pai. A minha Uhum. família é sempre de longa vida. A minha avó morreu com 100 anos. A minha mãe é que Nossa. morreu mais cedo. E eu, Mas, toda vez, pode então, falar. toda vez que eu olho no espelho, eu vejo como se eu fosse meu pai. E qual é o sentimento que vem no coração? E o sentimento é sempre de amor, né? Porque eu fui o primeiro filho de 22 irmãos, você quer saber. nossa, Hoje é uma coisa rara isso. É verdade. É verdade. Mas a alegria lá do nordestino era ter filho. Era aí que atualmente a coisa mudou, mas antigamente era assim. É. Mas aí o que o senhor pode fazer é quando olhar no espelho e ver o seu pai, é, é amar. Porque nesse momento ele vai estar recebendo o amor também. Amar aqueles que ficaram, porque a sua filha, por exemplo, é, é neta dele, né? E amando a sua filha, você vai estar amando ele também. E ele vai estar Eu, sentindo isso, né? mas eu amo a minha filha. Ela Eu sei atualmente, disso. Eu ela sei disso, mas atualmente é quem está cuidando de mim. mas é assim mesmo, né? A gente é cuidado pelos nossos pais É, e quando a gente vai envelhecendo, nossos filhos que vão cuidando da gente. Meu filho fica o tempo inteiro olhando para mim, ele fala assim que eu já estou ficando velhinho. Bom, falando um pouco, né, do amor que não dá bons frutos, é egoísmo. O nosso amor ainda material, muito material, ele é carregado de ciúmes, de apego excessivo, de controle, de posse, de proibições, que não são sentimentos positivos, né? Vocês concordam com isso? sim.
Sim. Concordo. Então, esse tipo de sentimento, eles não estão relacionados ao amor, porque o amor verdadeiro é aquele que doa tudo para o outro sem esperar nada em troca. Tudo que é o melhor para o outro, independente do que o outro faça para você mesmo. Então, quando a gente fala de posse, de controle, a gente está tolhendo a liberdade do outro. Isso não é amor. Quando ele faz proibições, a gente está tolhendo o outro, o livre-arbítrio do outro, né? Continuando aqui. Vocês estão muito quietos hoje. Eu estou falando demais. Por isso é que Almiro convida a esposa a plantar aquela semente do amor tão bonito existente entre eles no coração das crianças desamparadas. No lugar de enfeites no cemitério, alimento para as crianças que choram de fome. Aquele amor entre o casal não poderia mais ser apenas deles. Não poderia ficar restrito à família biológica. A separação provisória os convidou a um amor maior, um amor plantado em outro lugar, para que desse novos frutos e continuasse a crescer. Quanto mais a árvore cresce, mais seus galhos se ampliam, como braços acolhedores aos que procuram o abrigo de sua sombra. Creio que o verdadeiro amor é uma árvore sempre crescente. Quando o amor é puro, ele se dá em todas as instâncias, como com todas as pessoas. Pois se não fosse assim, teríamos o verdadeiro amor? Hein? Se o nosso amor fosse ampliado, se o nosso amor não fosse, se fosse o amor puro, todas as pessoas à nossa volta, elas seriam amadas da mesma forma. Sim. Não só os entes queridos, como os entes não queridos, como as pessoas que a gente não conhece, como as pessoas que fazem o mal, a gente conseguiria ter amor por elas também. Porque é isso que o nosso Pai tem, é isso que Deus tem, amor por todos, independente do que fazem. Porque Ele olha a gente como se fossem crianças, né? Crianças que ainda não conhecem a verdadeira vida. Outro dia eu estava ouvindo, não sei se era um podcast, uma palestra, não sei. E a pessoa estava falando que Deus quer que a gente ame o nosso semelhante. Ame a pessoa. O que ela pensa, o que ela faz, é dela. A gente tem que amar a pessoa, né? É isso. E excluir o sentimento, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela faz, né? É isso que a gente tem que conseguir fazer. É isso que o Sérgio e a Valéria têm falado para nós a todos os instantes. Que a gente tem que gostar da pessoa independentemente das ações que ela externam, né? Porque aquilo é uma ação momentânea. E a Valéria, o Sérgio, eu, as outras pessoas são pessoas em essência, não o ato em si. É isso aí. É isso aí. Agora imagina o seguinte, né? Nós estamos aqui no acolhimento de amor, isso faz parte da nossa assistência espiritual, né? Enquanto a gente está conversando aqui, os médiuns estão reunidos lá trabalhando para solucionar, ou para solucionar não, para nos fortalecer, para que os males que a gente está sentindo sejam minimizados, ou que nos dê força para a gente vencer esses males, não é isso? Sim. E por que a gente faz isso? É por amor, não é verdade? Porque senão era mais fácil ficar sentado assistindo televisão, não é verdade? A gente faz isso por amor. Se eu faço isso por amor, por quem eu não conheço e que está sofrendo, e se eu conheço sobre as leis de Deus, tudo aquilo que a gente vem conversando aí desde o início do acolhimento do amor, desde o início que a gente começou esse relacionamento dentro do Pingo de Luz, eu sei que se alguém está sofrendo hoje, é porque fez mal no passado, não é verdade? Sim. Ou até mal no presente mesmo também, né? Mas é um mal que a gente não conhece às vezes, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, nesse momento eu estou exercendo o meu amor por uma pessoa que fez o mal. Concorda? Concordo.
Por que que as pessoas que estão fazendo mal agora e que a gente está vendo não merecem o mesmo amor? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Também merecem, né? Mas só que a gente não consegue, né, fazer. A gente Não. julga, É, A gente critica, né? critica, julga. As pessoas que vivem com a gente, as pessoas que estão ao nosso redor, nosso meio social, as pessoas que porque não a estão gente, no meio social. Oi, fala, Solange. desculpa, é porque a gente, quando faz isso, eu acho que a gente ainda não está maduro o suficiente para entender o outro, né? A gente só vê os defeitos, a gente não sobrepõe as qualidades. A gente olha só para os defeitos, né? E não importa se a pessoa tem ou não tem qualidade. Se ela ainda não tem qualidade, o que a gente precisa é acolher essa pessoa para que a qualidade se desenvolva dentro dela. Mas eu acho que todo mundo tem qualidade, que às vezes a Uhum. gente só enxerga o ruim. Todo mundo veio com qualidades, penso eu, né? Não é possível que todo mundo seja ruim. Deus ia fazer todo mundo assim ruim? Não, todo mundo tem alguma coisa boa dentro de si. Eu fico pensando assim. Tem. Principalmente porque a nossa essência é divina. E se é divina, é boa, né? Fala, Não Ana é? Cláudia. Não, é que eu acho que no primeiro momento, quando a pessoa magoa a gente, realmente a gente fica revoltada, não Sim. perdoa. Mas depois, com a consciência, o tempo você pode parar, aí o que vocês explicam para a gente. De repente, aquela pessoa não estava no bom dia. Ela não estava, agiu daquele jeito e eu rebati pior ainda. Então, eu estou pensando nessa maneira, né? Porque aquele que cometeu o mal e eu não conheço, é fácil perdoar. Mas na hora, né? Quando alguém te fala alguma coisa, mas a gente não pensa no outro, né? Ele não está bem. Ele está ali, sei lá. Eu acho que é isso também, né? Mesmo quando está longe da gente, não é fácil perdoar. Não é fácil. Não. Porque a gente é muito focado na parte negativa das pessoas, né? E aí a Sim. gente não consegue analisar da seguinte forma. Nós todos aqui estamos numa classe de aula, né? Uma sala de aula. Uhum. Alguns conseguem compreender o ensinamento que o professor está dando de uma forma mais fácil e conseguem fazer todas as lições. Outros não Verdade. conseguem. Não conseguem. E aí o que precisa acontecer? Ou o professor fala, né? Através do evangelho, não é isso? Ou Uhum. algum outro aluno, alguma outra pessoa da sala de aula, que é nosso planeta Terra, vai lá e fala assim, faz dessa forma que é melhor. Aula particular, você quer dizer? Ou mesmo esse aluno aí fala assim, eu vou colar do outro. Vou fazer igualzinho o que ele fez. E acaba aprendendo com isso também, né? É verdade. Para colar Mas você pode ter precisa certeza. escrever, marcar, né? E alguns que ficam de Você precisa recuperação. ser ágil Precisa saber também. uma coisa, você vai colar Precisa aonde? saber. Você precisa saber o que você está fazendo. Só que tem o seguinte, né? Esse professor, ele sabe sempre quando a gente está colando. Sempre. É incrível. Ele vai dar uma nova prova, vai dar uma nova prova para gente saber se a gente aprendeu ou não. Eu sou do tempo que a gente chegava na sala de aula, a professora falava assim, peguem uma folha, uma caneta, um lápis e guardem o material. Vai fazer uma provinha. Provinha Prova surpresa. Pelo amor. Bom, vamos continuando aqui então. Então, assim, vamos um pouquinho de... É bacana a gente ter essa conversa porque é o nosso dia a dia, né? Televisão ligada é o... Nosso coração bate acelerado porque a gente só vê coisa errada, né? E a gente tem Nem vejo. dificuldade de perdoar. Tá vendo, Ana Cláudia, como é difícil de perdoar os que estão longe também? Eu nem vejo.
Nossa, e olha, o que eu estou aprendendo é que a vida é um exercício diário de aprendizagem. Então, Sim. eu estou na rua, hoje eu vejo uma ação de alguém, agora eu já paro, já olho, já não vou julgar, já vou dar um tempinho para entender. É muito interessante como a gente vai mudando. Vai mudando, É verdade. muito interessante. Olha. Hoje E saiu como- uma moça da farmácia gritando com o rapaz: vou, vou ligar para processar, não sei o quê. Aí o meu filho falou assim: nossa, vai saber se ela não estava sendo grossa com o rapaz não falava nada, e a mulher saiu toda espalhafatosa. Eu falei: então, por isso que a gente não pode julgar, a gente não sabe, deixa Exato. cada um se entender aí e pronto, né? Como é que é aquela frase? Só sei que nada sei, né? Só sei sei que nada sei. sei. Só Sei que a sei que gente nada passou sei. É assim, dando risada e quanto mais eu sei, quanto menos mais eu sei que nada sei, sei, né? Eu sei que sei nada que sei. nada sei. Só sei que nada É. sei. E eu tenho mais uma coisa a acrescentar. Felizes aqueles que conseguem perceber que a vida é um eterno aprendizado. Tô Porque assim. tem aqueles que acham que já sabem tudo, né? Que sabem tudo. Não, mas que não sabemos nada, Sérgio. Quando vocês falaram do princípio, a Solange falando que estava no primário, eu acho que eu ainda estou no berçário lá, mas eu vou chegar. Eu estou no berçário, tô indo, É, vou chegar na faculdade. mas o negócio é Uma o hora a seguinte, gente né? vai. A gente tem que pensar que a gente é uma garrafa. Se essa garrafa está cheia, nada mais entra. Que é quando a gente acha que sabe tudo. Mas quando a gente sabe que não sabe nada, ela sempre tem espaço para entrar mais alguma Tem coisa, né? espaço. E a Valéria falou uma coisa certa. Por isso que agora eu estou tranquila. Pode ser que nessa encarnação eu também não alcance muita coisa, mas eu estou caminhando. Eu gostei Sim. porque eu já achei um caminho a Isso. trilhar. Então, estou em paz. Vamos que vamos. Imagina aquela pessoa que está perdida no meio de uma floresta Então, e fica andando, nunca chega em lugar nenhum. De repente acha um rio. Aí você fala assim, ó, eu sei que o rio sempre corre para o lado da praia. Então eu vou seguir o rio. Você tem um caminho. Você não chegou lá ainda, mas já achou o rio. E vamos em frente, vamos descer o rio. exatamente. E a Os filhos parte que boa voltam. é que o espírito nunca volta para trás, né? Esse é o Isso é muito ponto. reconfortante. Isso é muito reconfortante, não é? Né? A gente Isso tá é muito melhorando reconfortante, a gente saber que a gente não regride. a parte ruim na próxima encarnação. Vamos voltar um pouquinho melhor, né? É, E tem uma coisa que eu sim. sempre falo quando chega nesse assunto aqui. Importante a gente saber que o espírito nunca volta para trás, certo? Nunca Então a gente tem que ficar muito feliz, porque hoje nós somos a nossa melhor versão. Melhor versão, é isso aí. Mas é o que eu acho, exatamente. É isso aí. Me achei no Independente- Pingo de Luz. Achei a minha versão no Pingo de Luz, então estou ótima. Ó, mesmo naqueles dias que as coisas estão dando tudo errado, que a gente está triste, que a gente Isso, está furioso, a gente fala assim, isso só é o reflexo daquilo que eu ainda sou. Então é isso que eu preciso modificar em mim. Precisa melhorar. Os filhos que voltam ao ainda tem que aprender. Não, mas sempre temos que aprender, né? Sempre é. Os filhos que voltaram ao mundo espiritual não querem ver seus pais chorando continuamente no cemitério. Não desejam que o amor que recebiam se transforme em lamento na lápide fria da sepultura. Pesa muito a eles ver os pais destruindo suas vidas, porque esses filhos foram chamados por Deus a uma nova jornada nos infinitos caminhos do mundo espiritual. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem somos nós para questionar o que Deus designa para cada uma das pessoas? Quem somos nós? Não somos ninguém, mas quando a gente não tem nenhuma... E se a gente escolheu, não é? Se a gente escolheu quanto tempo ia viver, né? A gente escolhe, a gente sabe, né? Não lembra. Mas Aqueles a que gente foram sabe. escolhem, né?
Silviane, o que você estava falando? Você pode Não, eu repetir? digo assim, é que, no caso, as pessoas que não têm nenhum entendimento de que o espírito é eterno, não vai ter essa aceitação de perder um Não, filho, um querido. não, não. Se a gente que é espírita já não é Já não fácil, tem. É fácil, né? já não É. tem, a gente às vezes se desespera, imagine. Eu não tenho Você filho, mas sabe. é uma dor de uma mãe Imagina perder sem um. saber. Mas você sabe, Silviane, você está falando isso. Eu, uma vez, não sei se eu li ou se você, foi o Sérgio e a Valéria que nos falaram, que os nossos filhos não são nossos, são de Deus, Não. eles nos são emprestados. Então, eu agradeço a Deus diariamente, eu mudei a minha forma de orar. E eu agradeço os filhos que ele me emprestou. Porque a qualquer momento, se ele quiser tomar de volta, ele vai tomar de mim. E eu vou ter que aceitar, porque ele só está comigo momentaneamente, porque é dele, não é meu. Eu só fui uma mãe. Não, mas a gente está falando da dificuldade que a gente vai ter para aceitar isso. É isso aí. Eu não tenho Mas Por filhos, mais que a eu gente sabe, por isso, Ai, mais assim. Leda. que sabe isso, na hora a gente vai ter dificuldade Ah, de aceitar. vai ter. Vai É ter. difícil. Ai, vai É chorar. difícil. Mas É é uma coisa difícil. que eu acho que eu li, Sérgio, eu acho que eu li, Aham. ou você comentou da mãe que perdeu o filho e esperou o pai chegar em casa para falar para ele. Quando a gente pega alguma coisa emprestada do outro, a gente não tem que... O que você faria se seu filho tivesse pego emprestado do outro alguma coisa? Eu mandaria ele devolver. Então, ela deu a notícia que o filho tinha morrido para o pai. Aham. Foi assim que ela falou: o nosso filho morreu. Deus, na verdade, nos deu de empréstimo e agora ele tomou de nós novamente. Quer dizer, imagina essa mãe para dar uma notícia dessa para um pai. Eu tenho uma visão um pouco diferente, tá? Deus, nós somos todos filhos de Deus, certo? Então, em determinado momento, Deus fala assim: olha, Sérgio, pega esse meu filho e educa ele para mim. Uhum. É isso que ele faz. E ele não toma de volta, ele fala assim: muito obrigado pela educação que você deu para ele. Agora ele pode ter um novo caminho para ele. Não é que ele pega de volta, né? Porque aí quando a gente fala, né, tomar de volta, nós estamos falando de posse, né? E Deus não tem a posse de ninguém. Ele criou seus filhos e falou assim: vão e cresçam. Não é isso? Então, quando a gente pensa que, não, Deus tomou de volta. Ele não tomou, ele simplesmente falou assim: obrigado pelo trabalho que você fez. Agora ele pode continuar o caminho dele. Não é verdade? E aí, o que no final das contas, se a gente vive o Evangelho de Jesus, as leis de Deus, a gente vai falar assim: puxa, eu estou feliz por ter cumprido a minha função. Eu acho que é Mas a bem gente por não aí. consegue. Mas isso está bem longe da gente hoje, não está? Sim. A gente vai chorar muito, mas a gente vai ter que se conformar, né? Vai ter que se conformar. Deus me livre. Que isso, se tiver que acontecer, eu vou chorar muito, mas Deus é que sabe, está nas mãos dele. Quer ver como a gente é egoísta? Tem gente que fala assim: Deus, por favor, me leve antes dele. Né? Ou seja, É um eu medo quero que a gente tem, né? De viver mais que os filhos. Mas você quer ver onde que está o egoísmo disso? Eu quero que o outro sofra, mas eu não quero sofrer, porque o outro vai sofrer também. Não é verdade? É verdade. Isso é Isso egoísmo. é egoísta mesmo, é egoísta. Mas é muito assim, muito difícil. Esse pedacinho é muito difícil. Mas o que é importante de a gente tirar de tudo isso daqui? É a nossa postura perante tudo isso. Né? A gente está percebendo, né, falando assim, batendo bem devagarzinho, né, batendo com um taco bem acolchoado, né? O que a gente está fazendo é assim, percebem o sentimento que a gente tem com relação a tudo isso. E é isso que a gente precisa mudar se a gente achar que deve. Basicamente é isso, porque nós temos isso dentro da gente, né?
Então, é isso que essa página está alertando para a gente. Consola-os, porém, quando os genitores passam a trocar as horas vazias e tristes por horas de dedicação e amor aos outros irmãos necessitados, todos pertencentes à nossa família humana. Essa é uma perspectiva mais abrangente do amor que devemos ao próximo. Em regra, o próximo para nós é alguém ligado à nossa família biológica. Isso é verdade? Sim. Sim. O primeiro pensamento é a família biológica. Jesus, porém, trouxe um olhar mais amplo sobre a questão. Quando, certa feita, encontrando-se Jesus junto à multidão que o envolvia, foi procurado por sua mãe e seus irmãos. Ao ser informado de seus familiares, que os seus familiares o buscavam, Jesus formula desconcertante pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E ele mesmo responde à questão, repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor. Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É óbvio que Jesus não quis desprezar sua família de sangue, mas desejou ampliar a nossa visão de família para além dos vínculos biológicos. Para Albert Nolan, a comunidade ou sociedade que Jesus esperava era mais como uma família de irmãos e irmãs, tendo Deus como um pai cheio de amor. A imagem que ele tinha do reino ou domínio de Deus era de uma casa de família feliz e transbordante de amor, não de um império conquistador e opressivo. Essa é a visão que a gente precisa desenvolver. Todos são nossos irmãos. Todos merecem, da mesma forma, a mesma atenção. Isso que a gente precisa de... Tem aquele... Não sei se vocês viram um filme chamado A Corrente do Bem. Alguém viu? Hum. Não. É antigo, não é? Eu acho que sim, mas há muito Procure A tempo. Corrente do Bem. Um menino que, só para dar uma ideia geral, não vou contar, mas só que dar uma ideia geral, o menino começa um programa, um trabalho de fazer a corrente do bem. Ele ajuda sem esperar nada em troca. E quando a pessoa vai tentar dar alguma coisa em troca, ele fala assim, ajuda outro. Imagina se o mundo fosse assim. Hoje, cada um se preocupa consigo mesmo, né? Porque se não fizer por si, ninguém mais vai fazer, não é isso? É um mundo egoísta, não é isso? Agora imagina que o mundo, alguém ligasse um botão e mudasse tudo, tá? Ninguém se preocupa consigo. A única preocupação que você vai ter é com o outro, tá? Quantas pessoas estariam cuidando da gente? Um monte de pessoas, né? Hoje só tem a gente cuidando da gente, não é isso? Legal. Se nós amamos a nossa família, alguém da nossa família biológica, tá? E uma pessoa dessa família faz alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente tenta de alguma maneira ajudá-lo, né? Para poder resolver a situação. Ela fez a coisa errada, então a gente vai tentar ajudar de alguma forma, não é isso? Por que a gente não pensa da mesma forma com relação àqueles que não são da nossa própria família? Aí que entra o nosso egoísmo. A gente acha que É a o que eu ia pessoa... falar. Porque a gente não enxerga os outros como nossos irmãos, como a nossa família. Isso. É basicamente por isso. E eu falei isso, eu fiquei com medo que vocês fossem retrucar o que ia falar, mas eu vou retrucar, tá bom? Nós fazemos isso, a gente olha para o próximo. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Mas a gente vê que boa parte da população ainda não faz, né? É o pessoal tem chamado aí de expansão da consciência, né? A mudança que a gente precisa para o nosso planeta. Muito bem, vamos lá. Ao lado do parentesco corporal sempre transitório, por que o parentesco corporal é transitório? Que a gente morre. Que acaba. Porque quando a gente desencarna, a gente volta para o plano espiritual, né? Embora exista o grupo kármico, que são pessoas que entram sempre na mesma convivência, mas, no final das contas, hoje eu sou pai do meu filho, e numa futura encarnação eu posso ser
filho dele. Posso me casar com ele. Porque nem sempre a gente encarna no mesmo sexo, né? A gente muda de sexo também. Sim, E também. pode ser, inclusive, uma união homossexual, não pode? Então, os Também. laços familiares, eles vão mudando. Então, eles são transitórios por causa disso, tá? Onde que eu parei aqui? Ih, me Ao perdi lado aqui. do parentesco corporal, sempre transitório. Ah, tá aqui. Temos o parentesco espiritual. Ao lado do parentesco corporal sempre transitórios, temos o parentesco espiritual, que liga todos nós à condição de irmãos e irmãs uns dos outros, por toda a eternidade. Dentro desse raciocínio, não seria o caso de se pensar em quem estaria no mundo espiritual velando por nossos familiares desencarnados? Nem sempre nossos antepassados estão em condições de acolher e amparar os entes queridos que retornaram à pátria espiritual. E mesmo que estejam, eles também precisarão da colaboração de outras almas não ligadas à nossa família biológica. Então, não seria tudo uma questão de simples permuta dentro do regime de fraternidade universal? Vou falar o seguinte, dentro dessa perspectiva, algum espírito que já desencarnou, deixando os seus entes queridos aqui no plano material, irá ajudar o nosso ente querido quando esse retornar para o plano espiritual, não é verdade? E a gente costuma falar aí que vai ser amparado pelo plano espiritual quando ele desencarnar, né? Nós fazemos vibrações para que isso aconteça, não é verdade? Quando a gente todo dia. faz vibrações pelo desencarnado, não é isso que a gente quer? Todo dia. Aí eu vou perguntar para vocês, não seria justo nós ajudarmos os entes queridos encarnados desse espírito que está ajudando o nosso ente desencarnado? Imagina, o espírito Sim. desencarnou e deixou o ente querido aqui, certo? Aí está lá no plano espiritual, ele já está bem, não sei o quê. Aí desencarna o nosso ente querido, certo? E esse espírito que foi primeiro, ele vai ajudar esse nosso ente que foi embora. Só que o ente querido desse espírito está sozinho aqui, precisando de ajuda. Não seria justo a gente ajudar esse ente querido? Seria. Mas a gente não faz vibração para os encarnados e desencarnados também? Sim. Só que lá no plano espiritual, esse espírito dá ajuda espiritual para quem foi. E os que estão encarnados precisam de ajuda material, né? Ajuda material que eu quero dizer não é dar dinheiro, esse tipo de coisa, mas um acolhimento, né? Acolher essa pessoa de alguma forma. Vocês já tinham pensado nisso? Não. Já pensaram que aquele que está passando a necessidade do seu lado, alguma necessidade, quer seja material, espiritual, emocional, talvez seja um ente querido de um espírito que está ajudando o nosso parente que já desencarnou? Também não pensei assim. Pensem nisso. Muitas vezes, meu coração aperta de saudade dos meus pais, que já estão na pátria espiritual. Como gostaria de ainda tê-los ao meu lado e de fazer por eles um pouco mais do que, em vida, não consegui realizar. Aí, tá vendo, Silviane? Uma frustração me dominava nessas horas, até que um dia as palavras ditas por Jesus a João Evangelista na hora da cruz, na presença da sua mãe Maria, entraram em mim de um jeito diferente. Jesus disse assim: João, eis a minha mãe. Não, desculpa. João, eis aí a sua mãe. E João levou Maria para casa. Passei a entender que todas as mães também são minhas e que eu devia oferecer a elas o que eu gostaria de dar à dona Manuela, minha mãe biológica. Então, você vê, é exatamente o exemplo daquilo que a gente falou agora, né? Jesus estava indo para a pátria espiritual e falou: João, eis aí a sua mãe. E João cuidou de Maria como se fosse a sua mãe própria dele. mãe. Isso. Né?
E passo a ver o rosto de minha mãezinha nas mães que encontro na rua, no trabalho, nas palestras que realizo, nas mensagens que me enviam pedindo orientação espiritual. Procuro agir como se fosse filho delas, dando-lhes, sobretudo, a minha atenção, os meus ouvidos, o meu olhar, as minhas preces. Tá vendo? Ele não falou de dar bens materiais. Ele simplesmente falou de dar atenção. Atenção. Sabe? Fazer preces, como falou a Solange, não é isso? Bem material é necessário? Claro que é. Tem muita gente passando fome aí no nosso planeta, né? Se cada um que pudesse doar uma parte do seu para aquele que não tem, ninguém passava fome nesse planeta. Procuro agir. Não, isso eu já falei. Procuro acolhê-las na casa do meu coração. É a forma mais bonita como eu posso amar Dona Manuela, amando as mãezinhas que estão ao meu redor, muitas das quais sem ninguém que por elas vele. E como elas me retribuem com um carinho maternal, algumas me chamam de meu filho. E isso é tudo o que eu muitas vezes preciso ouvir. E você vê, o que ele está falando aqui é o seguinte, ele acolhe essas mães como se fosse a própria mãe. E essas mães acolhem ele como se fossem filhos. Então continua havendo uma troca fraternal, né? Ele faz por os outros e os outros faz por ele mesmo. Né? Essa é uma forma que o Zé Carlos achou para preencher a falta que sentia da mãe dele, né? Não é isso? Tem alguns que adotam crianças quando perdem seu filho, não é verdade? Sim. Verdade. E continuam doando amor por aquele que está lá. A gente consegue lidar com as nossas perdas dessa forma? Não. Ainda não. Não. Eu vou fazer uma pergunta. São realmente perdas? Não, não são, não. Não, não são. Se a gente acredita na vida espiritual, não são realmente perdas, né? Não. É aquela coisa que eu falei agora há pouco. Pode falar, Leda. Eles foram para a pátria espiritual antes da gente, só isso. Isso. E um dia nós voltamos para lá, né? E vamos encontrar lá. Mas é mais ou menos aquilo que eu falei agora há pouco sobre o filho que viaja para estudar fora, né? Longe de casa. Um dia a gente encontra ele de novo, não encontra? Ele não volta para casa? Isso quando não casa e nunca mais Casa, volta. vai morar fora, né? Eu tenho um filho. Vai morar fora. Mas mesmo assim, às vezes a gente encontra encontra eles, né? E a gente também encontra nossos sonhos, tá? E às vezes a gente acorda com aquele sentimento de realização, é que a gente encontra esses nossos entes queridos lá. É verdade. É verdade. O meu irmão ficou 15 anos fora e 4 anos, quando caiu as Torres Gêmeas, ele ficou impedido de vir. E nós de irmos. Nossa, foram 4 anos. Ainda bem que já existia o Skype. Vamos no Skype. Mas nós temos Skype 4 anos. também. Difícil, não é? Nós temos Skype com plano espiritual também. Chama-se médium. Então, vou... Chama-se Médiuns, médium. por isso. Alguns têm o Skype mais aprimorado e conseguem ver e falar, né? Outros só ouvir. Outros Sorte daqueles! Tem uns que só dá ocupado. Aí, Leda, aí você vai chegar num amiguinho que tem um Skype melhor e pede para te mandar mensagem. Só dá ocupado. Legal, gente. Mas, ó, encerrando aqui o nosso encontro. O amor nos convida a raciocínios mais amplos e a sentimentos cada vez mais abrangentes. Esse é o amor que cura a dor da morte, enxuga as nossas lágrimas e nos integra à grande família universal, através da semente que morreu, mas volta a germinar. Bonito isso, né?
Sim. Que a gente possa ter esse raciocínio mais amplo, que nós possamos ter sentimento cada vez mais abrangentes, que a gente possa enxergar no nosso próximo não uma outra pessoa, mas o nosso irmão, independente do que ele faça, independente de quem ele é o nosso irmão. E como a gente procura ajudar os nossos entes queridos que fazem coisa errada, a gente procura ajudar de alguma forma, os nossos irmãos espirituais também precisam dessa ajuda, nem que seja por uma prece. Oi, Solange, pode falar. Você sabe que hoje eu estava de plantão, como eu falei, né? E meu primeiro mandado urgente que saiu foi de uma protetiva para eu levar uma intimação para um rapaz que bateu na moça, se desentendeu, enfim. Aí quando eu comecei a ler o mandado para ele, ele virou para mim e falou assim: "Você sabe?" Eu expliquei as protetivas que ele não podia chegar perto dela. Ele falou assim: "É tudo mentira." Aí ele começou a falar: "Eu já tentei me matar 3 vezes." Nossa, quando ele falou aquilo para mim, Sérgio, nossa. Aquilo me deu uma tristeza, me deu uma vibração no coração. Eu falei: "Para com isso." Aí eu comecei a falar com ele, mas eu falei tanto para ele que ele era jovem. Imagina, um moço, tinha um bebezinho de 9 meses. Ele falou para mim assim: "Não, eu só vivo pelo meu filho agora." Eu falei: "Então, como é que você vai fazer isso com a sua vida? Pelo amor de Deus, não faça isso." "Não, não, essa mulher está mentindo, está acabando com a minha vida." Olha, eu fiquei pensando, né? Como são as coisas que no dia a dia, como até a Ana Cláudia falou, a cada dia Deus nos coloca situações diferentes para que a gente possa fazer algo, principalmente para mim, o meu trabalho é muito isso. Cada dia é um caso diferente para eu dar um pouco do que eu estou aprendendo para uma outra pessoa. E eu consegui conversar com ele. Ele falou: "Não, agora, se não fosse a minha mãe, eu estou indo na igreja agora." Ele falou que estava indo na igreja. Ele falou assim: "Não, senhora, eu não vou mais fazer isso, porque agora eu estou indo na igreja, eu estou com outra cabeça." Eu falei: "Esse pensamento não é seu, tira isso da sua cabeça." Eu comecei a querer doutrinar o garoto. Mas é aquilo que a gente fala, né? Quase que eu falei para ele do espiritismo. Mas é aquilo que a gente fala sempre, né? As oportunidades sempre batem à nossa porta. Não é? Oportunidade para a gente aprender e oportunidade para a gente ensinar. E oportunidade para a gente vivenciar, né? Então, a gente precisa estar de olhos abertos e coração aberto para poder abraçar essas oportunidades, né? Porque é assim que a E gente foi muito consegue caminhar. curioso, porque meu coração, quando ele falou isso, me deu uma vibração tão diferente de acolhimento. Foi uma coisa muito estranha, porque eu queria, de alguma forma, ajudar, e eu fiquei numa vibração de ansiedade, de falar: "Pelo amor de Deus, não faz isso com a sua vida." Olha quantos anos. Eu fiquei tentando conversar com ele, passando algumas coisas para ele do que a gente ouve, do que a gente está aprendendo. E ele foi acalmando. Ele falou: "Não, senhora, fica tranquila que eu agora estou indo na igreja." Eu estou indo com a minha mãe na igreja. Se eu estou trabalhando hoje é pelo meu bebezinho, que ele tem um neném de 9 meses. Mas foi bem duro ouvir isso, né? Parece que a gente leva um... Ai, foi uma coisa muito ruim ter ouvido que ele tinha tentado se matar 3 vezes. Isso foi uma coisa muito triste de ter ouvido. Me fez, na hora me deu uma sensação ruim. Mas dá mesmo, né? Um ímpeto de querer ajudar. E assim, as boas palavras, ou, no mínimo, boas vibrações, uma oração pela pessoa já ajuda, né? Com certeza. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nós chegamos ao fim do nosso encontro. O que vocês guardaram de tudo isso que a gente falou? Que a gente guardou. Que a gente tem que expandir o nosso sentimento em relação aos nossos entes queridos, às nossas pessoas, as pessoas que não são tão próximas de nós, para que possa germinar o amor que a gente tinha pelo nosso ente querido nos outros. Aquilo que eu falei, né, que eu tinha ouvido. E que a gente tem que amar a pessoa,
independente do que ela faz, do que ela é, né? Do que ela pensa, amar a pessoa. Eu estava aqui pensando, às vezes a gente tem uma pessoa de sangue, ou irmão, ou primo, que se entrega a alguma coisa errada, que faz uma besteira, e a gente continua amando essa pessoa, independente do que ela fez. Então, eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso com os outros que não são sangue, né? Mas que estão ao nosso redor. Eu aprendi, assim, um entendimento maior da pessoa que ela sente o sofrimento da gente. Então, por isso, o chorar, o se lamentar muito, para eles faz mal também. Então, também ficou bastante isso, a preocupação do Almir aí com a esposa. E aí eu fiquei pensando, porque eles estão lá, eles também vão tentar vibrar com nós aqui, mas eu vi essa ligação, e isso foi o que eu tirei também para chorar, mas de uma forma não sofrida, né? Chorar, acabar o choro e respirar. Depois que passou aquele momento de maior aperto do coração, isso. Faz aquele Dá uma respirada. Positivo. Isso, é isso aí. Respira fundo e aí faz uma prece agradecendo os momentos bons que viveram juntos, né? Não é isso? Isso mesmo. Vamos encerrar, então? Vamos. Então, nós vamos, então, buscando acalmar nossos corações, com um sentimento que a gente vivenciou, porque falamos muito daqueles entes queridos que se foram, mas nós vamos, na noite de hoje, abrindo o nosso coração, e aí nós vemos dentro dele aquela luz brilhando e se expandindo para fora do nosso peito. E esta luz nós vamos direcionando a todos os nossos entes queridos que já partiram. Mas o sentimento de hoje é de gratidão pelos momentos que nós vivemos juntos com eles. Gratidão por tudo aquilo que eles ensinaram para nós. Gratidão pela força que eles nos deram e ainda nos dão. Gratidão por Deus ter permitido esses momentos. O nosso amor envolve a cada um deles. Envolve, inclusive, aqueles nossos entes queridos, no qual nós guardamos algum tipo de mágoa, mas que a gente possa perdoá-los e que eles perdoem a nós se nós magoamos a eles. Pois é o amor que faz com que todos nós cresçamos. É o amor que nos leva a sermos cada vez mais unidos, como uma família de irmãos, com nosso Pai maior. E nós vamos aproveitando este momento para vibrar pelo nosso planeta Terra, que todos nós possamos agir como irmãos, que as mentes, os corações daquelas pessoas que ainda estão endurecidas possam sentir o nosso amor neste momento e ter abrandado essa dureza. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil para que exista união em torno de um bem maior, que possamos reunir esforços no nosso país para eliminar a fome, para eliminar a pobreza, para eliminar a dor daqueles que sofrem em filas, em hospitais, para eliminar a ignorância e que todos tenham iguais oportunidades de estudo e de crescimento.
Que o nosso amor envolva todas as famílias do Brasil, para que estejam unidas, que possam ter paciência e respeito uns com os outros. E o nosso amor envolve aquelas famílias onde seus tutelados estão sem empregos. Que o nosso amor envolva seus corações, que eles possam ter motivação e força para continuar sua jornada e que possam encontrar grupos de pessoas que trabalham na doação de recursos àqueles que estão menos afortunados. E nós vamos envolvendo o nosso lar com esta nossa luz a todos aqueles com quem vivemos, que possamos doar em vida para esses nossos irmãos biológicos tudo aquilo que temos de bom, que as dificuldades não possam afastar nossos corações e que o amor sempre vença. E assim, com uma gratidão imensa no nosso coração, nós vamos encerrando o nosso acolhimento de amor desta noite. Que possamos ter uma boa semana e estarmos reunidos na próxima quarta-feira para mais um encontro e de trocas e de crescimento. Graças a Deus e graças a Jesus.